Paris é a cidade preferida dos jovens que vêm fazer intercâmbio ou estudar, e não é por acaso. Nesse vídeo eu vou contar como foi a minha experiência como au pair em Paris. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suene do Guia de Estrangeiro e hoje eu vou falar como foi a minha experiência como au pair aqui em Paris. Vem comigo? Au pair é o intercâmbio mais acessível financeiramente, para os jovens em todo o mundo. Então já dá para perceber aí pela minha experiência, meu terceiro ano como au pair foi aqui na França. Aliás, não foi um ano como au pair, foram alguns meses, mas eu vou contar depois o que aconteceu. Vamos começar falando como eu vim parar aqui em Paris, O que aconteceu, por que Paris, o que eu vim fazer aqui? Bom, no final do meu segundo ano como au pair nos Estados Unidos, eu ainda estava meio perdida na vida. Eu queria fazer um mestrado, decidi que eu queria fazer um mestrado. E eu tinha o francês, Tinha a opção de ficar nos Estados Unidos, mas essa é uma opção meio difícil, financeiramente. Estudar nos Estados Unidos é bem caro e essa não era uma opção pra mim. Então a minha segunda opção era a França. Eu já tinha o francês intermediário, Estudei francês no Brasil durante 3 anos. Então ir para a França era a minha única opção. E quando eu resolvi ir para a França, eu corri atrás para ver como funcionava. Lá nos Estados Unidos também, as pessoas que querem estudar aqui na França precisam passar pelo Campus France. Então eu fiz todo o processo pelo Campus France nos Estados Unidos. A minha intenção também era tirar o visto nos Estados Unidos, já que eu já estava lá. Eu queria tirar o visto lá, eu ia para o Brasil ficar um tempo e depois eu ia fazer o meu mestrado. Bom, esse era o plano perfeito, Mas nada aconteceu como eu previa. Primeiro porque todas as minhas candidaturas foram recusadas pelas universidades francesas. E o motivo foi que eu não tinha o nível de francês suficiente. Eu sabia disso, eu consegui nível B2 na minha prova, foi muito difícil, mas eu consegui o nível B2, mas não foi suficiente. A concorrência é bem acirrada, então quanto melhor for o seu nível, melhor for o seu dossiê, você tem mais chances de conseguir ser aceito. E eu não fui aceita em nenhum dos cursos que eu candidatei. E foi aí que entrou a segunda opção, que era o au pair. Era a minha única opção de poder ir para a França, Eu queria mesmo ir para a França e a minha opção era ir como au pair. Eu já pensei, como eu fiz todo o processo para o mestrado e o retorno foi o meu francês, não teve nenhum retorno sobre o meu dossiê, sobre o meu percurso acadêmico. Realmente eu imaginei que foi o francês que bloqueou todo aí o meu processo. Então eu decidi ir para a França, poder melhorar esse francês, E no ano seguinte candidatar de novo para o mestrado para ver o que acontecia. E aí foi aquela correria, Quando eu decidi, eu lembro que eu fiz tudo no mesmo dia. Criei o meu perfil no Au Pair World, fui procurar como que funcionava tudo e foi super rápido. Já mandei mensagem para as famílias e foi tudo se não me engano, em 2 semanas eu já tinha feito o match e já tinha tudo pronto. Aí foi aquela correria da família me mandar os papéis, Tem o contrato que você precisa assinar, precisa ser assinado mesmo, tem que ser o papel original. Então, eles mandaram o papel, eu mandei o papel de volta. Foi aquela correria, eu tive que planejar a minha viagem, Quanto tempo eu ia ficar no Brasil. A minha intenção dessa vez era ficar mais um pouco, Mas, infelizmente, a família queria que eu chegasse um pouco antes do começo do ano letivo. E eu não tive opção. Meu ano nos Estados Unidos acabava em agosto, começo de agosto, e no final de agosto eu já tinha que ir pra França começar meu ano como au pair. Bom, eu já conhecia Paris, Eu já tinha vindo 2 vezes. Quando eu cheguei em Paris foi uma decepção muito grande. Eu já imaginava que eu não tinha mais tanta paciência, Não seria a mesma coisa de quando eu cheguei nos Estados Unidos, que era uma experiência totalmente nova, eu nem não sabia, o que eu poderia esperar, Só tinha as experiências das pessoas que eu tinha lido e era uma coisa que eu nunca tinha vivido, Mas dessa vez eu já tinha vivido 2 anos como au pair, em 2 famílias diferentes, então eu já conhecia como funcionava tudo. E quando eu cheguei na família, que eu vi o menino, ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos. Eu cheguei e ele já começou a ficar fazendo de 4 no chão, fazendo leão, assim. Falando aquele francês que eu não entendia 30% do que ele falava. E nas poucas vezes que ele tentava fazer alguma interação comigo, assim, falar do negócio, eu ficava boiando, olhar pra cara dos pais, assim, tipo, o que essa criança tá falando? Mas até então os pais, eles eram super legais, eles sabiam que eu falava bem inglês, então eles falavam, não, se você não tiver as palavras, pra falar com ele em francês, você pode falar inglês. O problema é que a criança não entendia uma palavra de inglês, Eles falavam, não, a criança vai entender mais a entonação da sua voz e tudo mais. Só que não tinha como, sabe? Eu tentei algumas vezes, sim, ele me olhava como se eu fosse a pessoa mais louca do mundo. E a língua foi certamente uma barreira muito grande. Era uma criança bem difícil, assim. É diferente de você cuidar de bebês, Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, a minha família ela tava esperando gêmeos. Então eram bebês,
Tinha a host, que eu ficava uma boa parte do tempo com ela, mas eram bebês, então eu podia falar o que eu quisesse, né? E tinha outra também, mas ela era mais velha, ela tinha 9 anos. E uma criança de 3 anos e meio, ela tá aprendendo ali a falar também, né? Uma criança muito ativa. E se você não tem, assim, um vocabulário para conter ali, para você saber o que fazer, para você saber o que falar, fica muito complicado. E justamente essa criança, ela era uma criança muito ativa, era uma criança super assim, tinha que ter muita paciência. E eu não tinha nem a paciência e nem a proficiência na língua para poder trabalhar. Outro ponto negativo, quando eu cheguei lá no meu chambre de bonne, que não era aquele chambre de bonne da Emily in Paris, era um quarto com 9 metros quadrados, 9 metros quadrados, tinha o box ali no cantinho. Eu tenho as fotos dele, aquelas fotos do guia de estrangeiro, daquela chambre de bonne, era onde eu morava. Tinha aqui um banheiro num cantinho, tinha uma pia pequenininha com uma placa e tinha um frigobar. A minha cama, um guarda-roupa assim, de uma porta, uma pia e era tudo que tinha no meu quarto. Apesar de ser pequeno, apesar de ser no 7º andar sem elevador, era bom porque eu tinha um cantinho só pra mim, né? Só não era bom porque o banheiro era do lado de fora, né? Tinha a ducha que era dentro, mas ali o banheiro é comunitário. Bom, nos dias de inverno, né, já pode imaginar que não era uma situação muito confortável. Além de que eles não previram, né, de colocar a internet. Eu não tinha internet. Na verdade, eu podia me conectar, só que eles não tinham me falado. Eu podia me conectar, só que quando eu me conectava, a internet deles não funcionava. Eles só foram me falar isso uns dias depois. E eu deixava ligado o tempo todo, sabe? E no começo, quando eu cheguei, foi bem difícil eu ficar sozinha. Foi a primeira vez que eu fiquei sozinha. Eu morava, né, como au pair, nas outras casas que eu morei, eu morava dentro da casa. E ali eu tava morando em um quarto separado, sozinha, um quarto pequeno, sozinha. Foi um momento bem difícil. Até às vezes eu ligava o Skype, eu dormia com o Skype ligado, porque eu queria ouvir barulho de pessoas, assim, eu me sentir menos sozinha. A minha rotina era bem menos puxada do que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu trabalhava 45 horas, até mais por semana. E aqui na França eu não, acho que não dava 30 horas. Eu acordava de manhã, começava em torno das 7h15, né? Então eu acordava, tomava meu café da manhã, descia, ia ajudar a preparar as crianças para ir para a escola, né? Tinha uma outra bebê também de 8 meses. Então eu ou vestia ela ou vestia o menino, dava café da manhã e eu levava pra creche, a criança ia pra creche, o bebê ia pra creche e o menino ia pra escola. Geralmente eu levava a bebê pra creche, eu ia de metrô com ela, né, no canguru, e eu levava ela pra creche e depois eu podia fazer o que eu quisesse, né? 2 vezes por semana eu tinha aula de francês e nos outros dias eu podia fazer o que eu quisesse. Exceto as quartas-feiras, que aqui na França as crianças não têm aula nas quartas-feiras, então nas quartas-feiras eu geralmente deveria trabalhar o dia inteiro. Mas, continuando a rotina, depois das 4h30 da tarde, o menino saía da escola, então eu tinha que sair um pouco antes. Eu passava na creche para pegar a bebê e passava na escola para pegar ele. Da escola, geralmente as crianças gostam de ir no parquinho, né? Brincar enquanto eles comem o lanche deles e brincam um pouquinho, depois vêm para casa, tomam banho, jantam. Aí depois os pais chegavam e eu ia pro meu canto. Só que não deu certo. Não deu certo pra família. Era uma família assim, eles eram super legais. Eles estavam super naquela vibe de ter uma au pair como alguém da família. Eles queriam incluir na família, eles queriam finais de semana que viesse assim, que participasse. Depois também que eu terminava de trabalhar, eles queriam que eu participasse, queria que eu jantasse com eles. Queria que passasse um tempo assim com a família além do tempo de trabalho. E eu não tava mais nessa vibe de ficar com a família, sabe? Eu queria só fazer o meu trabalho, meu negócio era fazer meu trabalho ali, ir pro meu canto, eu queria ficar em paz, né? Ficar no meu computador, cuidar da minha vida. E o menino também, como eu falei pra vocês, era uma criança muito difícil mesmo. Daquelas crianças que chutam, que batem, que gritam, era super complicado. E eu não consegui me ligar com ele, sabe? Não teve essa ligação. Eu não conseguia. E a família percebeu, né, que eu não tava feliz, eles não estavam felizes porque eles não tinham uma pessoa que interagia com a família. E a criança também não tinha uma pessoa assim que ele realmente tinha uma ligação. Então não tava funcionando pra ninguém. Foi quando a gente sentou e conversou, eles falaram, né? Foi o que eu já tava sentindo, mas eu tenho um problema, assim, pra desistir das coisas, sabe? Eu via que não tava funcionando, mas eu pensava, não, eu vou tentar ainda. Eu tentava ver, né, onde que era o problema. E
eu sabia, no fundo eu sabia que não ia funcionar. E quando ela veio me falar, assim, sobre desistir, foi o dia mais feliz, assim, sabe? Eu já comecei a juntar minhas coisas ali, eu fiquei ainda uma semana. Eles me deram uma semana ainda pra eu poder procurar onde que eu ia ficar. E foi muito bom, assim. Terminar o au pair foi uma coisa ótima que aconteceu na minha vida. Eu realmente não estava na vibe, a criança era muito difícil pra mim, eu não tava dando certo. Foi a melhor decisão que eles poderiam ter tomado pra mim. E aí, vocês estão gostando de saber como foi a minha experiência como au pair aqui na França? Se você está gostando, não esqueça de deixar a sua curtida e deixar o seu comentário. Inscreva-se também no nosso canal para mais vídeos sobre a vida no exterior. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!